Fala pessoas, beleza? Me chamo Matheus, pra quem não me conhece. A Santíssima Trindade te abençoe, te perdoe, tá bom? A palavra do Senhor fala que Deus nos sonda, nos conhece, quadrinho todo nosso ser, nosso coração. Bom, pra quem não me conhece, Jesus disse: Eis que cedo vem sem demora. Os revelos para cumprir tudo que prometeu na sua vida. Nosso paizinho. Está graça, sabedoria, renovo, dia dos caminhos total no meio do ano, pra você passar. Havia essa sarete, havia o mar se abrindo. Havia os cavaleiros de faraó se afogarem. Eu vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar, soar. E a voz do meu amado me chamando para subir, subir e subir. Ao de macumba inveja foi feito para você em Bruxelas, insatisfeito. Bom, pra quem não me busca te ver sorridente, sorrindo. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus, né? Algumas coisas que o Espírito Santo pediu pra falar, né? É um canal de futebol que eu tenho, chama Time Grande, eu também sou cristão, né? Aqui, eu faço a notícia dos quatro times que eu torço, né? Que é o Manchester City, o Bayern, o Grêmio e o Santos, né? Em ordem aleatória, cada vez eu falo de um. Todas as sextas-feiras eu faço notícia, né? E quando eu começo, tem uma meta aí de 1.000 inscritos, então já deixa o seu like, se inscreve se você gostar do vídeo, né? Tem uma meta de 1.000 inscritos. Quando tiver 1.000 inscritos, eu vou fazer pós-jogo desses quatro times, tá bom? Eu só assisto meus times no futebol e também a seleção brasileira, né? Então, você vai deixando seu like aí se você gostar, tá bom? A gente faz de ordem aleatória. Primeiro vamos começar pelo Bayern de Munique, né? O poderoso Bávaro, o poderoso Bayern. Ele joga amanhã, às 14h30. O jogo vai ser transmitido, né? Eu vou ver as transmissões com vocês, né? Mas primeiro vou ver se tem alguma notícia para hoje. Tem algumas notícias sim. Inclusive tem uma aqui que já fala, né, de onde vai passar. Vou abrir com vocês. Só que depois, mesmo assim, eu vou conferir se passa no Export, que é canal novo, e também na Rede TV. Mas eu vou ver aqui sim mesmo. Onde fala aqui, tem vezes que nos sites não falam nos canais, só falam em aplicativos. Vou conferir se no Sport TV passa também, que é mais certeza que sim, né? Então vamos lá. Tem que RB Leipzig versus Bayern, onde assistir, e o horário da Bundesliga. Líder invicto Bayern visita o RB Leipzig neste sábado 17, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. Confira onde assistir ao vivo. Neste sábado 17, a Red Bull Arena será o cenário de um dos confrontos mais aguardados do Campeonato Alemão. O RB Leipzig recebe o líder Bayern de Munique, às 14h30 horário de Brasil. Em partida válida pela 18ª rodada da Bundesliga 2025-2026. O Galo coloca à prova a invencibilidade dos bávaros contra um adversário que busca recuperação, para se firmar na zona de classificação para a Champions League. Leipzig tenta a recuperação no G4. O time da casa entra em campo, pressionado, para reencontrar o caminho das vitórias. Com 29 pontos, o RB Leipzig ocupa a parte superior da tabela, mas oscilou na reta final de 2025. Sob o comando do técnico Ole Werner, a equipe soma 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas em 17 jogos. Para se consolidar no G4 e afastar a aproximação de rivais como Bayer Leverkusen e Stuttgart, o Leipzig aposta no fator casa para tentar quebrar a hegemonia do rival. A máquina bávara de Company. Por outro lado, o Bayern de Munique vive uma temporada histórica, liderada pelo técnico Vincent Kompany. A equipe ostenta a liderança isolada com 47 pontos e segue invicto na competição. Uma campanha avassaladora de 15 vitórias e apenas 2 empates. Os bávaros estabeleceram um novo recorde de pontuação no primeiro turno. A consistência tática e o poder ofensivo já rendeu 63 gols. São as armas para manter a sequência positiva longe de Munique, onde assistir ao jogo. A partida será ampla cobertura para o público brasileiro. O torcedor poderá acompanhar o duelo pela TV fechada no Sport TV ou através das plataformas digitais e streaming Casé TV, no YouTube e Amazon Prime Video, canal GOT no YouTube. Além disso, o confronto está contra a transmissão confirmada pela TV aberta X Sports. Só corrigindo um erro desse site aqui, eu sei que o site é mais renomado que eu, né? Mas tem mais. Entende mais, mas no canal GOT não vai passar não. Porque eu assisto os jogos do Bahia direto, eu vejo que eles revezam, né? Quando é na Casé TV, é só lá. Quando é no GOT, é só lá. Eles ficam revezando entre os dois. Eu creio que vai passar no GOT, né? No caso, parece que é mais quando é sábado e domingo do Bahia, né? Principalmente no domingo.
Fica revezando, mas não é sempre. Antigamente os dois passavam, né? Mas agora estão revezando. Provavelmente eles entraram em acordo um com o outro, né? Provavelmente. Uma tia minha fazia compras, ela falava que achava que os supermercados entravam em acordo, né? Uma semana não vai pôr óleo na promoção, depois tal dia o outro coloca um arroz, né? Eles nunca colocavam tudo na promoção, né? Cada vez era um que punha também. E não tudo, cada um colocava uma coisa diferente. Eu achava também que eles entravam em acordo também. É, algumas coisas não ficam mais baratas e outras outra é outra, né? Mas enfim. Desfalques e dúvidas. Eu achava que tudo assim também tinha a ver, né? Era combinado. Vamos lá. Desfalques e dúvidas. O departamento médico do Leipzig está movimentado. Além de Gulasses teve uma lesão no joelho, o atacante Rohan Bakayoko, lesão muscular. Lucas Klosterman está com gripe e Vigo Gebel, ligamento cruzado, estão de fora. O atacante Adilmonte também é baixo, segundo sua seleção nacional. Pelo lado dos bávaros, né, o Bayern, as ausências se concentram no meio de campo e defesa. Joshua Kimmich e Jamal Musiala seguem em recuperação de lesões no tornozelo. Assim como o zagueiro Josip Stanisic, o atacante Luiz Dias cumpre suspensão automática após o cartão vermelho. Então é isso, né? A graça do Senhor te renova, te dê ousadia. Vamos para a próxima notícia, então, né, dos Bavos. Milan abre conversas para contratar meia do Bayern de Munique de graça. Dirigentes do Rossoneri contrataram o staff do jogador. Tem contrato até junho e não deve renovar com os bávaros. Ao final do primeiro turno da Série A, o Milan segue na briga pelo título, ocupando a vice-liderança com 40 pontos. 3 atrás da rival Internazionale. Enquanto o Massimiliano Allegri está focado na sequência 2025-2026, os rossoneri já estão de olho na próxima temporada, ao mirar a contratação de meio do Bayern de Munique. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, Leon Goretzka é considerado uma oportunidade de mercado, pois está em seus últimos 6 meses de contrato. Continuando aqui, uma renovação com os bávaros. Não é garantido camisa 8 alemão pode se juntar ao futebol italiano de graça, a partir de julho, caso assine um pré-contrato. Goretzka atrai o interesse dos rossoneri por ser experiente, mas não é em fim de carreira. Completará 31 anos em fevereiro. Além disso, pode jogar em todas as funções do meio campo. Entretanto, mesmo sem custos de transferências entre clubes, o negócio pelo atleta não deve ser fácil. Próximo. Entrada de Goretzka no Bayern de Munique pode atrapalhar Milan. E a chegada de Vincent Kompany em 2024 e 2025. O alemão perdeu o status de titular indiscutível, mas seguiu como uma espécie de 12º jogador. Hoje sua peça corrompida pagada por nada nesse momento. Apesar de sua importância para o elenco, Leon Goretzka não avançou nas tratativas para estender seu contrato com o Bayern de Munique devido ao impasse salarial. Deus te abençoe desde Dan e pegou um Gorzola, tá bom? Que ajudar e Benjamin também. Camisa 8 recebe 7 milhões de euros líquidos por temporada, cerca de 43,8 milhões, para manter o meio alemão para a temporada 2026-2027. Os bávaros exigem uma redução dos vencimentos de Goretzka, assim como tem feito com outros medalhões visando enxugar a folha. Só que o meio alemão não pretende entrar no corte salarial imposto pelo Bayern de Munique, o que torna sua permanência improvável no gigante da Bundesliga. No caso dos rossoneri, o pacote financeiro por Léo Goretzka poderia ser ainda mais caro por conta das comissões dos agentes. De acordo com a Sky Italia, o Milan abriu conversas com o staff do Camisa 8 para tentar encontrar soluções que satisfaçam todas as partes. Os valores recebidos por Goretzka dos bávaros também seriam um problema para os rossoneri. Nos últimos meses, o meio chegou a ser especulado no futebol clube, com o Galatasaray como favorito. O alemão é um dos homens de confiança de Julian Nagelsmann na seleção. Está cotado para jogar sua terceira Copa do Mundo. Então é isso, Deus te abençoe desde Dan até Bangladesh. Outra notícia aqui agora, né? Jamal Musiala retorna aos gramados. Qual o impacto do meia para o Bayern? Uma pergunta. Como eu disse anteriormente, uma pergunta, né? Vamos ver a resposta aqui.
A Mal Musiala está muito perto de voltar aos gramados. E mesmo que o Bayern de Munique esteja conseguindo segurar a onda bem, não dá para descartar a importância do retorno de um atleta deste nível. O atacante de 22 anos, um dos grandes símbolos da nova geração do futebol alemão, deve reaparecer oficialmente neste sábado, na partida contra a RB Leipzig, pela Bundesliga no final de semana. E sim, o clima em Munique é de expectativa máxima, mas com o pé no chão. O Zala não entra em campo desde julho do ano passado, mas sofreu uma lesão pesada durante o Mundial de Clubes. Um novo Mundial desse novo formato mundial, o Super Mundial. Em um lance que ainda dá arrepios em quem lembra. Ele chocou com o Gianluigi Donnarumma, goleiro do Paris Saint-Germain na época, em plena quartas de final do torneio. Resultado: fratura na perna esquerda e deslocamento no tornozelo. 6 meses fora, muita fisioterapia, muita paciência e, claro, muita ansiedade. Agora, segundo o técnico Vicente Company, o retorno está próximo de virar realidade. Se tudo correr bem hoje, o plano é que ele esteja lá, afirmou o treinador na sexta-feira com cautela, um tom cauteloso, mas claramente otimista. O belga ainda destacou o lado humano da recuperação. Musiala tem muita energia positiva depois de sair desse túnel escuro. Até as pequenas coisas passam a ter um grande valor. As pequenas conquistas passam a ter um grande valor. Assim é você na sua vida também, senhor. Então, as pequenas conquistas vai dar valor também. Sempre diga aos jogadores para nunca esquecerem a sensação de voltar. Você está me falando que agora, né? Talvez você tenha dado tudo errado, né? Mas agora vai começar a dar certo. E também até as pequenas conquistas você vai dar valor também. Incredulamente, como posso. Um bar é diferente sem Musiala. A ausência de Amal Musiala foi sentida desde o primeiro momento. Não apenas pelos números, que já impressionaram por si só, mas pelo que representa dentro do jogo do Bayern. Antes da lesão, na temporada 2024-2025, a camisa 42 vivia talvez o melhor momento da carreira. Foram 21 gols e 8 assistências em todas as competições, sendo peça-chave na campanha do título da Bundesliga. Mas Musiala conseguiu ir muito além das estatísticas. Ele é aquele jogador que recebe entre linhas, quebra marcações em drible curto. E realmente ele faz bastante isso mesmo. Eu vejo o jogo do Bayern. Quem vê também diz aí nos comentários. Acelera quando ninguém espera e transforma jogadas comuns em lances de perigo. Em Bayern que em alguns momentos da temporada sofreu para encontrar criatividade no último terço, na última temporada, na última rodada. Sua falta foi escancarada, não à toa. O time precisou buscar alternativas internas para suprir esse vazio. A brecha que virou oportunidade. Leonard Cal em ascensão. Foi justamente nesse contexto que Leonard Cal começou a ganhar espaço. A ausência prolongada de Musiala abriu uma brecha rara em um elenco estrelado. O jovem meio atacante soube aproveitar, chegando a ser comparado de forma modesta com Lionel Messi. Por seu enorme carinho com a bola. Ainda longe de assumir o papel de protagonista, Cal passou a receber mais minutos, principalmente em jogos de rotação, e mostrou evolução clara ao longo desse período. Seu crescimento não se deu apenas pelo tempo em campo, trabalhado em campo, mas pela maturidade apresentada. Cal não tem exatamente o mesmo perfil de Musiala, menos improviso e drible curto, mas disciplina tática e leitura de jogo. Mas ofereceu aos bárbaros algo que o time também precisava: controle e ocupação inteligente dos espaços e maior organização no meio campo ofensivo. Em algumas partidas, essa diferente característica ajudou a equilibrar o time, especialmente quando o time alemão precisava administrar vantagens ou diminuir o ritmo do jogo. O jovem ainda comete erros, como é natural, mas deixou a impressão de que pode ser uma peça útil dentro do projeto de Company, mais do que substituir Musiala. O Brilhante Cal mostrou que o Bayern é uma nova opção para o presente e, obviamente, para o futuro. Os elementos do laço embaraço do inimigo na sua vida, o obra de voodoo e aresta do seu. Agora, com o retorno do principal talento criativo do elenco, o desafio será outro: entender como Cal pode continuar evoluindo, aprendendo justamente com o jogador, que sem querer ajudou a abrir esse caminho.
Company prega cautela e faz bem. Apesar da empolgação em torno do retorno de Mozilla, Vincent Company fez questão de baixar a bola. Não dá para tentar correr mais do que as pernas aguentam. Essa é a realidade clara das coisas. Isso vale não só para ele, mas também para Alphonso Davies, outro nome importante que voltou recentemente após uma grave lesão no ligamento cruzado. Não espero que eles decidam jogos para nós agora, afirmou o treinador. Quero uma boa integração, com boas atuações, em algum momento que estejam a 100%. A realidade confortável do Bayern Munique facilita bastante essa movimentação. E não existe a necessidade tremenda por vitórias. O time não vive um momento conturbado. Eles podem ser soltos aos poucos, tanto Musiala quanto Davies. Impacto no Bayern e ouro no futuro. No curto prazo, o impacto de Jamal Musiala deve ser mais emocional e simbólico do que decisivo. Devido à falta de ritmo, sua simples presença no banco já muda o ambiente. Aumenta as opções ofensivas e traz confiança ao elenco. No médio prazo, com o ritmo recuperado e sequência de jogos, os bávaros podem voltar a contar com aquele diferencial. Tantas vezes faz a diferença em jogos grandes. Além disso, o retorno do meia também interessa diretamente a Alemanha. O Musiala foi um dos destaques da seleção na Euro 2024, com 3 gols em 5 jogos e 5 assistências. É visto como peça central no projeto visando a Copa do Mundo 2026. Cada minuto em campo a partir de agora conta. Por 6 meses longe dos gramados, Jamal Musiala não volta apenas fisicamente. Ele retorna mais maduro, mais consciente, cercado por um Bayern que, mesmo com dificuldades, encontrou novas soluções durante sua ausência. A grande notícia para o torcedor é simples. O talento está de volta e o futuro segue promissor. É isso. Então, isso é uma próxima notícia, né? Mas antes, todo mal que você em Bruxelas venha ser desfeito. Esse mal que já para você passar mal, né? Venha ser desfeito. Vamos para a próxima notícia. Então, talvez possamos machucá-los um pouco. David Raum sobre o desafio do Bayern com o Odyssey. O capitão do RB Leipzig, David Raum, compartilhou suas ideias sobre o confronto de sábado da Premier League com o Bayern Munique. Esse Premier League aqui, mas tá errado, é Bundesliga, né? Premier League é o inglês. Na Red Bull Arena, onde enfrentará o desafio de manter Michel Odyssey quieto. Leipzig no site Bully News, David Raum sabe que não será fácil, mas ele e o RB Leipzig terão como objetivo dar ao Bayern de Munique a primeira derrota da temporada da Bundesliga, quando receberem os líderes da Liga na Red Bull Arena no sábado. Será um jogo difícil, na minha opinião. O Bayern é um dos melhores e provavelmente o melhor. A seleção mundial no momento. Disse Raum ao falar à mídia ao Bully News.com. Pediu para que ele se apresentasse expectativas para o jogo. O jogo de volta viu o Leipzig ser derrotado por 6-0 na abertura da temporada. Mas Raum acredita que o Die Roten agora tem uma base mais forte. Com o técnico Ole Werner e as contratações de verão do clube muito mais estabelecidas. Eles mataram no início da temporada. Mas será um jogo completamente diferente. Porque temos novos jogadores e estamos a jogar de uma forma diferente no início da temporada. Diz o capitão do Leipzig. O treinador tem um bom pressentimento sobre nós, sobre a forma como estamos jogando. E temos um bom pressentimento sobre o que ele quer de nós. Jogar em casa com os nossos torcedores. Talvez possamos prejudicá-los um pouco. Para ser honesto, não é fácil somar pontos contra eles nesse momento. Vamos ver o que é possível. Silêncio de Odyssey. Atuando do lado esquerdo da defesa, Raum enfrentará o desafio de controlar a estrela do Bayern, Michel Odyssey. Ou Olisen, chame como você preferir. Já marcou 19 gols, 9 gols nem 10 assistências. Em apenas 17 jogos da Bundesliga nessa temporada. Não tem como pará-lo nas primeiras lutas e vai doer um pouco, disse Raum. Só tentarei responder-lhe porque é um jogador inteligente. Se eu fizer o primeiro movimento, ele reagirá e tem pés rápidos. Por isso vou esperar que ele faça o primeiro movimento com ele. Às vezes o ataque é a melhor defesa. Com jogadores como Jan Diamante e Antonio Nusa, o Leipzig também tem capacidade para prejudicar o Bayern. Eles têm muitos jogadores que não são fáceis de parar.
nós também temos esses jogadores. Estou me preparando para ter a bola para o Bayern, e assim poderemos jogar, eles terão que defender. Ele não é um candidato ao título. O RB Leipzig, em terceiro lugar e 15 pontos atrás do Bayern de Munique, um jogo para disputar, não admitiu que não vê seu time como sério candidato ao título. Na verdade não, acho que o Bayern será campeão, mas esse não é o nosso objetivo principal. Queremos disputar a Liga dos Campeões no próximo ano. O momento parece muito bom. Temos um jogo a menos, pois se vencermos este jogo parece muito bom. Se Raul acrescentando. Jogamos bem na primeira metade da temporada. Se continuarmos, acho que alcançaremos nosso objetivo. Tudo é um pequeno sonho, principalmente depois da temporada passada. Mas talvez possamos conversar sobre a Copa, se é possível. É isso, né? Então estamos encerradas as notícias dos bárbaros, né? Mia Sambaia, né? Isso aqui ficou até aqui. Nos ofereceram no devido tempo, como a Palmeiras e cedo no livro. Você vale mais que muitos najados, queridos irmãos. Você ficou até aqui, né? Fique para ver o Manchester City. Depois vai ser o Grêmio e depois o Santos, tá bom? Então vamos lá falar do Manchester City, pessoal. Amanhã 9h30, né? O clássico contra o Manchester United. Vamos ver a primeira notícia, tá bom? Estreia de Carrick, onde assistir Manchester United versus Manchester City. Manchester United e Manchester City se enfrentam amanhã deste sábado 17, em clássico pela 22ª rodada da Premier League, campeonato inglês. Está certo, né? O alemão, que hora estava escrito Premier League, nem em inglês, mas enfim. 2025, 2026. A bola rola no estádio Old Trafford, em Manchester, a partir das 9h30, na casa do United, né? Pra quem não sabe, o Old Trafford não fica em Manchester em si, na capital. Fica no condado de Manchester, que são cidades próximas, pra quem não sabe. O Manchester United não é de Manchester mesmo, não, só o City. O Manchester United fica nas cidades pequenininhas próximas, né? Por isso, na cidade capital, Manchester City tem mais torcida, né? Por isso. Na região ali também. A United na Inglaterra toda tem mais, né? A do City é a quinta maior torcida. Mas na cidade, na capital, Manchester, 80% torce pro City, nas cidades próximas também. Na cidade próxima é meio a meio, né? Nas cidades próximas. Aí vamos lá. Como se fosse o Distrito Federal, né, do Brasil. Cidades próximas ali que chama Condado de Manchester. São várias cidades pequenas. O United fica numa dessas, inclusive. A bola rola no estádio Old Trafford, né, em Manchester, a partir das 9h30 do Brasil. Do lado dos Red Devils, que é o Manchester United, né, a partida marca a estreia de Michael Carrick, um comando técnico do clube. Ele assina até o final da atual temporada para substituir Ruben Amorim. A missão será dura. O clube vem de uma eliminação diante do Brighton na Copa da Inglaterra. Foi 3 jogos seguidos sem vencer no campeonato inglês. O City segue na perseguição do líder Arsenal. A diferença hoje é de 6 pontos entre os rivais. Além disso, a equipe vem de um tropeço diante do Brighton, na última rodada da Premier League, empate por 1-1. Onde assistir ao vivo Manchester United vs Manchester City. O jogo entre Manchester United e Manchester City será transmitido no Disney+, stream. Manchester United vs Manchester City, 20ª rodada da Premier League, dia 17 de janeiro de 2026, amanhã. Horário 9h30 de Brasília, estádio Old Trafford, em Manchester. Todo mal que eu para você de marcando inveja em Bruxelas, vai ser desfeito. Prováveis escalações: Manchester United. Lamens no gol, Diogo Dalot, Reaven, Lisandro Martins, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Casemiro, Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Sesko. Manchester City. Didier Donnarumma, Matheus Nunes, Chuzanov, Aliene, Akene, Gonzalez, Bernardo Silva, Reinders, Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland. Se eu não tiver pronunciado alguns nomes corretamente, me perdoe, tá bom? Assisto esses jogos mais em links piratas, são com narrações estrangeiras em inglês, né? Não sei muito os nomes deles, não. Às vezes acontece assim narração também. Mas enfim, às vezes é com brasileira também, mas não é sempre. Marquis Jerry. Manchester City assina um contrato com Crystal Palace para o zagueiro.
Mike Gerrard, Manchester City sendo comprado por Crystal Palace para o zagueiro do Inglaterra. Tendo Manchester City, Pep Guardiola, foi questionado sobre o interesse do clube em Gurri durante sua entrevista coletiva na sexta-feira. Mas o espanhol ignorou a questão, confirmando nada a dizer. Entretanto, o chefe do Palace, Oliver Glasner, disse: "Entendo que um acordo com Mike está em fase final." A austríaco acrescentou então que Gerrard não será na convocação para enfrentar o Sunderland pela Premier League no início deste mês. Glasner disse que a Ajax venderiam em janeiro se o preço pedido fosse atingido. Gerrard foi o capitão do Palace na vitória final da FA Cup, na Copa da Inglaterra, sobre o City em maio, e como na vitória do Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, sobre o Liverpool no início dessa temporada. Ele parecia pronto para se juntar à equipe de Arne Slot em 1º de setembro. Mas um acordo de 35 milhões de euros foi acertado nas últimas horas, no prazo final de transferência. Com Gerrard já sendo passado por um exame médico. Eu não sei se é euros mesmo, não conheço essas moedas aqui. Inclusive, no time do Crystal Palace, né, do John Textor, ganhou seus primeiros títulos, né? Não tinha nenhum título antes. Rodri supera status no Manchester City. Após lesão, defende série invicta no derby contra o United. Ganhador da Bola de Ouro 2024, quando desbancou o brasileiro Vinícius Júnior. E durante Rodri está definitivamente de volta ao time principal do Manchester City. Após longos meses no departamento médio, tem a possibilidade de ampliar uma sequência que para ele virou até comum no ano passado. Desde que voltou a ser relacionado com Pep Guardiola na virada do ano, o espanhol disputou 5 jogos entre Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Não perdeu nenhuma vez, com 3 empates e 2 vitórias. Rodri entrou no intervalo contra o Sunderland em 1º de janeiro. Melhorou o time, mas não conseguiu ajudar a evitar o empate sem gols. 3 dias depois, o meio-campista foi titular no empate com o Chelsea por 1 ano. Na última quarta-feira 7, Rodri começou no banco, mas entrou ainda no primeiro tempo e viu a equipe amargar mais um empate por 1 ano, dessa vez com o Brighton. As vitórias ressurgiram na goleada por 10-1 sobre a Exeter City, em que Rodri voltou a balançar as redes após 19 meses. Na sequência, a camisa 16 entrou na reta final da vitória por 2-0 sobre o Newcastle, no final da Copa da Liga Inglesa. Então a gente estava jogando uma Rodri, não era tão bom assim, porque ele ganhou uma bola de ouro, né? Mas ele estava com lesão, não estava jogando 100% dele. Inclusive jogou com dores, né? Não jogou 100% dele. Né? Mas enfim. Os 5 jogos de invencibilidade este ano se juntam aos outros 6 da atual temporada, em que o volante disputou ao menos 1 minuto e saiu sem derrota. A última vez que Rodri perdeu uma partida com a camisa azul foi em 31 de agosto de 2025. De virada para o Brighton, ainda que bem longe. No atual momento, uma lembrança da melhor fase do espanhol no Etihad Stadium, estádio do Manchester City. Além de ganhar a bola de ouro, Rodri se tornou o jogador com a maior série invicta individual de todos os tempos do futebol, de acordo com a IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Ele chegou a ficar 74 jogos e 474 dias sem perder uma partida pelo Manchester City, deixando para trás 2 lendas do Milan, Paolo Maldini e Demetrio Albertini. Jogaram muito, inclusive, nesse ano. Quem assistiu eles jogaram. Né? Rodri chegou a ficar 74 jogos, 474 dias sem perder uma partida pelo Manchester City, deixando para trás ali, né? A meta agora é ampliar a invencibilidade no clássico sábado contra o Manchester United, às 9h30 horário de Brasil, com transmissão ao vivo do plano Premium do Disney+. Eles têm um plano Premium também, eu não sabia, né? Tem outro aqui também, né? Real Madrid avalia Haaland, mas o custo pode chegar a 500 milhões de euros. Vamos ver essa aqui também. O atacante do Manchester City se mostra interessado. Os valores e a informação travam o negócio. O Real Madrid mantém vivo o interesse na contratação de Erling Haaland. O atacante do Manchester City vê com bons olhos a possibilidade de atuar em Madrid, internamente. O presidente Florentino Pérez enxerga a camisa 9 como peça central, para recolocar o clube nos trilhos, na caixinha, né? Em meio a um momento de instabilidade que se aprofunda. Apesar do desejo mútuo, a negociação é extremamente complexa. Segundo o jornalista Patrick Berger da Sky Sports,
O total da operação pode alcançar cerca de 500 milhões de euros. O valor engloba taxas de transferência, bônus por assinatura e os salários previstos ao longo de todo o contrato, cifras que tornam a investida difícil de ser viabilizada no cenário atual. Entre esse obstáculo financeiro, a diretoria avalia alternativas para equilibrar as contas e abrir espaço para uma possível negociação. A venda de jogadores do elenco é uma das soluções em análise. Rodrigo e Arda Güler aparecem como nomes valorizados no mercado, que despertam interesse de outros clubes. Os valores de mercado desses atletas variam entre 80 e 120 milhões de euros. Esse junho também surge como possibilidade em um cenário mais extremo, que se aproxima do fim de contrato. Fator que aumenta a pressão por uma definição. Vindo as movimentações no elenco, o clube projeta um verão europeu de mudanças profundas. A escolha de um novo treinador é tratada como prioridade. Jürgen Klopp é o nome dos sonhos da diretoria. Embora a cúpula reconheça que será necessário apresentar um projeto altamente ambicioso para convencer o técnico a retomar o futebol. Então isso, você vai ler mais muitos mensagens. Vamos ver a última notícia do Manchester City. Então, vamos passar por Grêmio para encerrar o City. A atriz se recusa a deixar a casa de 6 quartos após a ex-noivo, que jogou no Manchester City, expulsá-la, ele que paga tudo. Erin Flanagan e Scott Sinclair se separam em 2022, depois de 13 anos juntos e 3 filhos. A atriz britânica Ellen Flanagan bateu o pé e não pretende deixar a casa de 6 quartos, onde mora com os filhos em volta. Pra quem não sabe, eles se separaram porque ela traiu ele, com adultério, durante 3 anos e descobriu depois. Na Inglaterra, após seu ex-noivo, jogador de futebol Scott Sinclair, expulsá-lo. As informações foram publicadas pelo T1 nesta semana. Só isso, né? Já acabou a notícia então. Agora vamos para o Grêmio. Obrigado a você que ficou até o City, né? Fique até o final. Pessoal, outro time que joga amanhã também, né? O Grêmio joga amanhã também, às 19 horas, no Campeonato Gaúcho, né? Contra o São Luís, né? Então vocês me zoem pela derrota passada. O Grêmio estava com um time desfalcado, bem misto, inclusive. Cheio de garotos da base também. Mesmo assim, jogou até bem no primeiro tempo, né? O jogo foi lá e cá, foi um jogo movimentado e rápido. Surpreendeu, né? Que o jogo de estadual costuma ser ruim que dói, né? No segundo tempo, o Grêmio sentiu o gol, né? O outro time jogou melhor. E o Thiago Volpe fez algumas defesas difíceis. Vamos para as notícias do Grêmio. Então. O Grêmio anuncia a contratação do goleiro, o Everton. O atleta será recebido em Porto Alegre para exames e o primeiro treino nesta sexta-feira, 16. O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do goleiro Everton, 38 anos, que passou as últimas 8 temporadas defendendo o Palmeiras. O jogador é aguardado em Porto Alegre nesta sexta-feira. Inicialmente ainda o jogador vai passar por exames para depois assinar contrato com o tricolor, até o final de 2028. Já nesta sexta, o Everton deve participar do primeiro treino como atleta do Grêmio no final da tarde, no CT Luiz Carvalho. Acabou essa notícia, né? Vamos para outra. Como fica a situação dos goleiros do Grêmio com a chegada de Everton? Por 38 anos, chega para ser titular e muda a hierarquia da posição no clube. O mais recente reforço do Grêmio desembarcará no fim da manhã desta sexta-feira em Porto Alegre. O Everton chega ao clube gaúcho sob expectativa de resolver os problemas da posição. Ao mesmo tempo, oficializa uma reorganização da hierarquia dos goleiros. O antigo titular, Thiago Volpe, caiu e pode inclusive deixar o clube. Por retorno à derrota para o São José na quarta-feira, Volpe negou ter recebido propostas. Afirmou que está feliz no Grêmio e seria em condições de disputar a posição com o Everton e Gabriel Grande. No entanto, também deixou as estrelinhas a possibilidade de sair do tricolor, usar o termo se eu ficar e o futebol é dinâmico. O Ouro tem contrato até o fim dessa temporada com o Grêmio. O contrato aqui até dezembro, não fizemos nenhuma movimentação no momento. O futebol é dinâmico. Não sabemos o dia de amanhã, o que pode acontecer, o que pode surgir daqui para frente. Mas nesse momento minha cabeça está aqui, garantiu o Volpe. No futuro sempre vamos priorizar o que é melhor para a nossa carreira, nossa família. Nesse momento eu me sinto tranquilo com essa chegada do Everton, que é um grande profissional e acho que quem tem ganhar com isso é o Grêmio, acrescentou. Volpe ganhou oportunidade no time reserva escalado por Luiz Castro.
Embora o treinador ainda esteja observando opções e avaliando ali, a renovação de Gabriel Grando e as informações de bastidores colocam o Grêmio, hoje formado no Grêmio, na frente de Volpe. Grando evitou renovar em 2025, justamente porque queria um projeto e ter chance de jogar em sequência. Mas esse ano, após conversas com a diretoria, aceitou uma ampliação do vínculo até o fim de 2029. O Everton, por outro lado, assina um contrato até o fim de 2028. Assim, o titular do ano passado caiu na hierarquia. Em caso de alguma proposta, pode sair. Com certeza o Grêmio vai estar bem servido de goleiros, não só de um, mas de três que estão acostumados a jogar. Às vezes não consigo entender o porquê a preocupação. Como se fosse o fim do mundo para mim ou para o Grêmio, a chegada de mais um profissional. Sou jogador profissional e nunca fiquei incomodado com nenhum tipo de contratação. Completou o Volpe. Everton assumirá o gol gremista para tentar encerrar a incerteza que ronda a posição de saída de Marcelo Groi no início de 2019. Em 8 anos no Verdão, o Everton conquistou 12 títulos. O goleiro de 38 anos se despediu do Palmeiras com homenagens, e o Paulista aceitou liberar um atleta sem custos. O goleiro desembarca em Porto Alegre no fim da manhã desta sexta-feira. Já segue direto para a Arena do Grêmio. A apresentação está marcada para as 13h15 no auditório do estádio gremista. Então é isso, né? Vamos para a próxima notícia. Vale mais que muitos manjares. Querido leitor, querido irmão. Vamos ver essa notícia aqui do site do Fluminense. Está falando do Everton também. O Everton no Grêmio será o que Fábio é no Fluminense? É o que não é jornalista. Rodrigo Bueno aposta no sucesso do goleiro. Eu uso o tricolor como exemplo. Só um minuto que teve um anúncio no site. Tinha um anúncio no site do Fluminense que eu tive que fechar. Então vamos lá. Indo no Palmeiras, o Everton está de saída para o Grêmio. Após sofrer uma lesão que afastou por longo tempo dos gramados de 2025. O recém-chegado Carlos Miguel ocupar a titularidade. Se firmar no gol ao verde. Agora vai em busca de novos ares para a sequência da carreira. Situação essa que fez o jornalista Rodrigo Bueno, da ESPN, comparar a Fábio do Fluminense. Fábio viveu situação semelhante. No Fluminense desde 2022, Fábio se firmou como ídolo no Cruzeiro ao longo de 16 anos, serviços prestados na camisa celeste. Porém, com o clube em crise, a SAF, então comandada pelo ex-jogador Ronaldo, entendeu que seria o momento de uma mudança. A partir daí, ele rumou para o tricolor e também fez a história. Para Rodrigo Bueno, o Everton terá condições de repetir no Grêmio. O que Fábio fez com a camisa do Fluminense. O Everton no Grêmio será o que Fábio é no Fluminense. Saiu do Cruzeiro como ídolo e não deram muita bola para ele. Pode já está em fim de carreira. Algo que o Fábio Quarentão fez no Fluminense. Pelo Copas, o Everton vai fazer isso no Grêmio, tem 38 anos. Para 39 só no final do ano, vai ganhar Copas. De novo comentarista. A história de Fábio no Fluminense. Desde sua chegada, Fábio disputou 261 jogos e sofreu 249 gols. É bicampeão carioca 2022 e 2023, campeão da Libertadores 2023 e da Recopa Sul-Americana. O Cruzeiro foi tricampeão da Copa do Brasil em 2000, 2017 e 2018, bicampeão brasileiro 2013 e 2014 e heptacampeão mineiro 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019. Fábio fez história com a camisa do Fluminense. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui tá falando da camisa do Fluminense, né? Não, vamos para a próxima notícia agora. Pessoal, tem uma notícia da Copinha, mas não vou ler, né? Tem duas, na verdade. O objetivo aqui é falar só das notícias do time principal. Tem uma notícia aqui no site paga, né? Então vamos para outra. Essa é a última, né? O Grêmio tem interesse em Lucas Torreira, volante do Galatasaray. O Atlético Mineiro está na frente nas negociações. O meio-campista deve deixar o time turco. O Imortal está de olho na situação. O presidente do Fluminense afirma que a novela por Savarino está encerrada. Outra notícia, mas não vou ler. Nesta manhã de sexta-feira, 16, após encaminhar a convocação de Guido Rodrigues, outro volante virou assunto no Grêmio, trata-se de Lucas Torreira, que atua pelo Galatasaray. A informação que o Imortal está de olho no jogador de 29 anos. Sendo assim, a seguinte apuração do jornalista Michel Ricon em Antônio. Lucas Torreira quer ir embora do Galatasaray por motivos familiares.
O Atlético Mineiro negociou a transação do Uruguai. Eles enviaram uma oferta de menos de 10 milhões, não sei se é de euros, nem entendo essas moedas, né? Foi rejeitado. O Grêmio também demonstrou interesse no volante. Ainda citando essa sondagem do Rio de Copas, vale frisar que até o presente momento não passou disso, e a direção segue avaliando um avanço nas negociações. Vale frisar que, seguido o Rodrigues chegar ao time, Torreira deve ser descartado. Opinião da redação do Antenado no Futebol. Acreditamos que a direção vem fazendo certo no momento no mercado da bola. E Lucas Torreira é um bom nome para o clube. Com isso, o ideal é avançar para a negociação e fechar o quanto antes com essa oportunidade de mercado. Pensamos que Guido Rodrigues também é um nome para o setor. Com isso, Luiz Castro acerta em pedir um jogador mais experiente para reforçar essa posição, que é fundamental em qualquer elenco. Outra coisa que também, Thiago Volpe de saída no Grêmio. Por fim, nas últimas horas, outro tema surgiu no Sul, o futuro de Thiago Volpe. Isso porque ele deve virar o terceiro goleiro da Imortal, e com isso, tem boas chances de deixar o time de Porto Alegre nessa temporada. Sobre seu destino na atual temporada, o pai da rede tratou de despistar em entrevista coletiva. Futebol é dinâmico, não sabemos o dia de amanhã. Pode acontecer que pode surgir daqui para frente, afirmou. Não me fala não, mas eu resolvi dar minha opinião sobre o Thiago Volpe. Ele no São Paulo, eu achava ele muito ruim. Inclusive zoava ele, pensava assim, como que o São Paulo contratou esse cara? Tomava muito frango no São Paulo, né? Mas ele foi pro Grêmio e fechou o gol, né? Catava tudo. Eu não sei porque que a torcida implicou com ele, não gostava dele. Inclusive, na minha opinião, tinha que ser o segundo goleiro, atrás do Everton. Dividiu os dois, né? Deixava o Thiago Volpe no estadual e na Copa do Brasil, né? O Everton ficava no Brasileirão e na Sul-Americana. Aí pro Manchester City fazer isso, né? Dividir os dois goleiros. Mas o City tinha dois goleiros bons, né? No comecinho do Guardiola começou. Era o Ederson e mais outro, né? Dividiu os dois. O Ederson ficava na Champions e no inglês. O outro ficava na Copa da Liga e na Copa da Inglaterra, no segundo. O Gabriel Grande, inclusive, tomava muitos frangos. Acho que a torcida passa um pouco na mão na cabeça dele, porque ele é da base, né? Mas ele toma muitos frangos. Não gosto muito dele, não. Ele é novo, tem muito a evoluir ainda, né? Mas, porém, esse eu emprestaria para outro time, para o Náutico da vida, um esporte, né? Algum time assim. Eu faria isso. Se fosse eu, treinador. Né? E você, o que faria? Obrigado por ter ficado até aqui, né? Vamos para o Santos, então, tá bom? Então, a notícia do Santos aqui que me animou. Eu não sabia disso aqui. O Santos está perto de ser comprado. Então, vamos ver aqui o que vai falar. Animei com essa notícia. Santos tornará SAF após proposta bilionária da Colômbia, somente quando mudar o estatuto. Veja o que falta. Em 2022, uma russa queria comprar o Santos, né? Naquela época tinha uma certa rejeição com o SAF aqui no Brasil, né? O Vasco foi comprado em 2023, o Bahia também, né? E começaram a abrir mais as portas para isso. Então vamos lá. Tomara que dê certo com essa aqui também. O clube tem uma oferta próxima de 1 bilhão, mas o estatuto impede a venda do controle total. O Santos vive um dos momentos mais delicados e decisivos da sua história fora de campo. Mesmo com uma proposta bilionária sobre a mesa, o clube ainda não pode avançar para virar SAF, por conta de uma trava estatutária que limita a venda a apenas 49% das ações. Esse detalhe que parece pequeno hoje é o principal obstáculo para qualquer acordo. Segundo informações publicadas pela revista Veja, investidores interessados no controle do futebol santista esbarram exatamente essa regra. Nenhum grupo aceita aportar cifras tão altas sem ter o comando majoritário da operação. Internamente, o tema já é tratado como inevitável, mas envolve debates políticos, jurídicos e administrativos complexos. O clube, inclusive, já iniciou discussões para alterar o estatuto. No entanto, o processo é longo e exige a aprovação do Conselho Deliberativo dos associados. A diretoria entende que não é possível acelerar tudo sem segurança jurídica, sob risco de judicialização e desgaste institucional. A proposta bilionária e bastidores de interesse externo. A coisa mais concreta da agora veio da família Santo Domingo, uma das mais ricas da Colômbia. O grupo ligado ao conglomerado Valorem e acionista da Ambev, apresentou uma proposta entre 800 milhões e 1 bilhão pelo controle da SAF Santista, além da disposição para assumir integralmente as dívidas do clube. Somando aporte passivo, a operação poderia levar o valor de mercado do Santos para além dos 2 bilhões.
A proposta, porém, é não vinculante, mas dependente diretamente da mudança estatuária. Sem a liberação para venda majoritária, o negócio simplesmente não anda. Desde maio de 2025, o Santos conta com a XP Investimentos para estruturar o processo, comprar investidores e avaliar a chegada dessa proposta e vista internamente como um divisor de águas, mas também como um teste de maturidade política da instituição. Estatuto, história e próximos passos. O presidente Marcelo Teixeira sabe que terá de conduzir o debate com cautela. A proposta prevê cláusulas rígidas de preservação da identidade do público, vetando a mudança de nome, escudo, cores, hino até localidade. Ainda assim, qualquer avanço depende do voto interno. A expectativa é que o Santos apresente uma proposta de alteração estatuária específica para a SAF, sem mexer em outros pontos do estatuto. Só após essa aprovação que o clube poderá transformar a oferta em vinculante e destrinchar detalhes como aportes anuais e modelos de gestão. Enquanto isso, o peixe segue no limbo, desejado pelo mercado, valorizado pela história e pelo mercado, mas travado por regras antigas. A decisão final passa por menos pelo dinheiro e mais pela coragem política de mudar o rumo do clube. E pessoal, o que você achou do jogo do Santos e Palmeiras? Eu gostei muito do jogo, tinha uns fragmentos que eu acho chato, né? Mas achei muito bom, foi um jogo bem movimentado, rápido, né? Com transições rápidas pelas pontas ali também, né? Um jogo bem movimentado, né? Rápido, eu gostei muito. Mesmo que o Santos tenha perdido, mas eu falo assim, em quesito de assistir, que eu falo, né? E você, o que achou? Aqui só tem notícias sobre isso hoje, que é uma notícia bombástica, inclusive. Né? Tem da Copinha também, mas eu não vou ler. Vou falar uma coisa que eu esqueci de falar. O Santos joga domingo, né, às 8h30, no horário do Brasil, do Campeonato Paulista, né? Fora de casa, né? Contra o Guarani. Então é isso, né? Obrigado. O vídeo está encerrado. Obrigado por ter ficado até aqui. Devido a longa a Irmandade.